Olá, esse vídeo é a apresentação do computador simulado feito por mim, Bruno Barbosa, e pelo João Santana. O funcionamento desse circuito, desse computador, ele se dá por meio da busca da instrução, pela decodificação dela e, por último, pela execução dessa instrução. O objetivo desse computador é realizar a soma de 4 números, de 8 bits. E, por fim, armazenar o resultado dessa soma na memória RAM. Agora, nós iremos analisar a construção e o funcionamento desse computador. Bom, analisando agora o nosso circuito, nós temos aqui primeiro o nosso computador de programa, o PC, e o IR, que representa o registrador de instruções. No caso, há a exigência de que o PC ele sempre tenha 1 incrementado em relação ao IR. E para fazer essa incrementação sempre, né, a gente teve um trabalhinho que a gente vai olhar aqui agora por dentro, né? A gente construiu um subcircuito. Bom, aqui nós temos, né, o contador propriamente em si. E aí, na saída desse contador, a gente implementou um circuito subtrator. Esse circuito a gente pegou aqui do Logic mesmo. E ele sempre vai subtrair 1 da saída do PC. No entanto, esse tipo de implementação ele tem um problema, porque quando o PC estiver contando em 0, ele vai dar um número negativo aqui na saída. E isso não interessa para o funcionamento do nosso programa. Então, como saída, a gente utilizou a saída borrow-out. Essa saída ela é ativada toda vez que o resultado da subtração for um número negativo. Então, aqui a gente implementou buffers, controladores, né, que toda vez que o número for maior ou igual a 0, a saída vai passar. E toda vez que a saída ela for menor do que 0, for um número negativo, vai ficar bloqueada essa passagem aqui. Por isso que a gente usa uma porta NOT. Né? Então, toda vez que o número for negativo, a saída vai vir daqui. Então, vai entrar 00 e vai ser armazenado 00 no nosso registrador de instruções. Bom, meu nome é João Paulo e eu vou continuar a apresentar o projeto. Temos aqui o registrador de instrução, que é responsável por guardar a instrução que está sendo executada no computador no momento. Esse dado é usado para acessar os espaços de memória e as informações contidas em cada espaço da ROM, que são lidos pelo registrador de programa. A memória de programa apenas armazena as instruções, e são divididas em 8 bits, sendo os 4 primeiros os mais significativos, isso, identificador de instruções, e os 4 últimos, os menos significativos, estando divididos em 2 partes. A primeira parte é o endereçamento da RAM e a segunda parte é o endereço do registrador. Na saída de dados da ROM, utilizamos 2 splints. O primeiro para dividir os 8 bits em 2 partes e o segundo para dividir os 4 bits menos significativos em 2 partes. Os 4 bits mais significativos serão lidos pelo decodificador, que foi obtido através de uma tabela verdade fornecida pelo próprio Logic. A entrada é de 4 bits e vai ser traduzida para uma saída de somente 1 bit, que vai sinalizar qual instrução deverá ser executada no momento. A primeira, segunda e terceira instruções do nosso programa são para a leitura da memória RAM, chamada de RDM. Com isso, os dados da RAM podem ser armazenados nos registradores. O fluxo de dados é liberado por um buffer que tem o RDM como controlador. Ou seja, se o RDM for 1, os dados vão passar tranquilamente, mas, se for 0, os dados serão bloqueados. Para entender como é definido em qual registrador o dado vindo da RAM vai ser armazenado, precisamos olhar com mais calma o banco de registradores. Esse endereço são os 2 bits menos significativos. E, para selecionar o registrador desejado, construímos outro decodificador, utilizando também uma tabela verdade. Bom, depois do RDM, a próxima operação que o nosso computador irá realizar é a MOV1. Essa função ela é responsável por copiar o dado de um registrador para o outro. No caso, agora nós vamos entrar aqui no banco de registradores. Será copiado os dados do R2 para o R3, do R1 para o R2 e do R0 para o R1. E será, nesse processo, ele funciona da seguinte maneira. Os bits que no caso antes representavam, o quinto e o sexto bits, né, que antes representavam o endereço da memória RAM, ele agora passa a representar o endereço do registrador que será copiado.
Enquanto o sétimo e oitavo bits, eles representarão os registradores que receberão os dados copiados do registrador original. Vamos olhar aqui. Esse processo ele é feito da seguinte forma. Aqui a gente tem o controlador, né, o endereço, que é a mesma etiqueta, né, endereço de RAM, só que na verdade ele vai endereçar o registrador que será copiado. Né? Então a gente vai copiar desse registrador, então ele vai selecionar qual dos dados do registrador irá passar. Aqui a gente tem um buffer controlador, que só deixa o dado passar quando a função move1 ela estiver ativada. Bom, depois desse processo de cópia dos dados de um registrador para o outro, a gente volta a realizar a operação RDM. A gente volta a realizar ela porque a gente faltou ler o último byte. Então, esse último byte ele é lido e ele é armazenado no registrador R0. Após armazenar esse último byte que estava faltando, a gente dá início ao processo de soma. No entanto, para fazer a soma, a gente tem um problema, porque o registrador ele só pode somar pares, né, de bytes, só pode somar 2 de cada vez. Então, nós vamos olhar aqui primeiro a ULA, a unidade lógica aritmética. Então, a gente utilizou um circuito somador pronto daqui do próprio Logicsim, e o controle da entrada de dados é feito por buffers controladores, que eles são conectados, né, a entrada aqui é determinada justamente pela função add, saindo aqui do decodificador. Então, como foi que a gente fez, como é que funciona a lógica da soma no nosso circuito? Bom, primeiro a gente vai somar os dados do R0 com o R1. Esse resultado ele será armazenado aqui no registrador acumulador, que ele é conectado diretamente com a saída, né, da nossa ULA. E aí a gente envolve outra operação, que é a cópia dos dados do registrador acumulador para algum registrador do nosso banco de dados. Então, os dados vai sair daqui do registrador acumulador e vai ser copiado para um dos nossos 4 registradores aqui do nosso banco de registrador. Então, a gente resolveu armazenar a soma dos dados do R0 com R1 no registrador R1. Depois a gente repete o processo, só que agora com R2 e R3. Então, a gente vai somar R2 e R3. O resultado ele vai ser armazenado lá no registrador acumulador. E de lá a gente vai copiar os dados para o R3. Por fim, a gente vai ter que repetir de novo a soma, né? A gente somou 2 vezes, então a gente vai ter que somar mais uma. Então a gente vai somar os dados do R1 com o R3. Esses dados eles vão parar lá no registrador acumulador. De volta aqui o registrador acumulador. E por fim, eles vão ser armazenados, a soma de R1 com R3 vai ser armazenado no registrador 2, no R2. Bom, o próximo passo é gravar na RAM o resultado da soma. Para isso foi utilizado o multiplexador, que conecta a saída dos registradores e o dado que ele vai deixar passar, sendo determinado assim pelos bits de endereçamento do registrador. O STR está sendo utilizado como controlador de fluxo, mas também para ativar a função de armazenar um dado da memória. E por último, temos a operação HLT, que é responsável pelo travamento do sistema, que vai encerrar o nosso programa. Ele é acoplado por um buffer e caso o HLT seja 0, o programa vai continuar funcionando, mas se for 1, o programa vai ser totalmente travado. Bom, após informarmos o passo a passo das atividades do computador, nós iremos agora ver na prática o seu funcionamento. Nós aqui já carregamos a imagem, né, de dados, carregamos os dados para a memória RAM, e agora nós iremos ver o funcionamento dele, do computador. Vamos habilitar aqui o pulso de clock. E imediatamente a gente já tem aqui a leitura do dado dessa posição e ela é armazenada no registrador R0. Depois, próximo passo agora que nós teremos, né, a gente vem para a próxima posição da RAM, é lido aqui e armazenado no R1.
Depois, a última posição da RAM é lida e armazenada no R2. E agora nós começamos o processo de cópia de dados de um registrador para o outro. Então, o 12, que estava no R2, foi copiado para o R3. O que estava no R1 foi copiado para o R2. E o que está no R0 vai ser copiado para o R1, como aconteceu agora. Agora nós iremos ler o byte que não tinha sido lido, que é o 07. E ele é armazenado aqui no registrador R0. Feito isso, agora nós iremos para a soma. Foi somado o 07 com o A, deu 21. Esse dado será armazenado no R1, feito. Agora nós iremos somar o 34 com 12, que deu 46, e ele será armazenado no R3. Feito isso, será realizada a soma dos dois resultados, né? O 21 com 46, que dá 67. Esse resultado será armazenado no registrador 2, no R2. E por fim, esse dado será copiado daqui do R2 para a memória RAM. Ele foi armazenado na memória RAM. E agora nós vamos para o encerramento do programa. Chegamos na função, na operação HLT, onde os pulsos de clock são bloqueados e, portanto, o programa fica travado. Bom, esse é o nosso computador simulado. Agradecemos pela sua atenção.